A respiração na Coreia do Norte tem um gosto diferente. É um gosto de pó e obediência, de silêncio imposto e de uma história reescrita tantas vezes que a própria verdade se tornou um fantasma. Eu sabia disso, ou achava que sabia, quando embarquei naquela excursão monitorada, um dos poucos caminhos permitidos para um ocidental curioso e, talvez, tolo o suficiente para querer ver com os próprios olhos o país mais fechado do mundo. A curiosidade, no entanto, é uma faca de dois gumes. De um lado, ela te leva a lugares inimagináveis. Do outro, ela pode te levar a um ponto sem retorno, um lugar onde o ar que você respira se torna rarefeito, pesado, e cada inspiração é um ato de puro medo. O meu ponto sem retorno foi uma pequena cerca de arame farpado, quase invisível, no meio de uma colina verdejante que parecia inofensiva demais para guardar o inferno. Nossa viagem era uma coreografia precisa, um balé de movimentos calculados e sorrisos ensaiados. Tínhamos dois guias, o Sr. Kim e a Senhorita Park, ambos impecavelmente vestidos e fluentes num inglês tão correto que soava robótico. Eles eram nossas sombras, nossos tradutores, nossos sensores. Desde o momento em que pisamos em Pyongyang, fomos envolvidos por uma bolha de propaganda. As ruas eram largas e vazias, os monumentos grandiosos e opressores. Visitamos o grande monumento da colina Mansu, com suas estátuas de bronze gigantescas de Kim Il-sung e Kim Jong-il, onde fomos instruídos a nos curvar em sinal de respeito. A reverência era obrigatória, a sinceridade opcional, mas o medo de parecer insincero era palpável. Nosso grupo era pequeno, uma mistura eclética de europeus e australianos, todos com o mesmo olhar de fascínio e cautela. Falávamos em sussurros no ônibus, trocando impressões sobre a estranheza calculada de tudo aquilo. A comida era servida em porções idênticas, os quartos de hotel eram limpos até a esterilidade e as conversas com os locais eram tão espontâneas quanto uma peça de teatro. A Senhorita Park, com seu sorriso permanente e olhos que nunca sorriam de verdade, nos lembrava constantemente das regras. Não fotografar soldados, não dobrar ou amassar qualquer imagem dos líderes e, a mais importante de todas, nunca, sob nenhuma circunstância, se afastar do grupo. A segurança de vocês é nossa prioridade, ela dizia, e a frase soava mais como uma ameaça do que como um conforto. A jornada para o campo foi um alívio e uma intensificação da tensão. Deixamos para trás a grandiosidade austera de Pyongyang e entramos numa paisagem de colinas ondulantes e campos de arroz perfeitamente alinhados. Era uma beleza bucólica, quase dolorosa em sua simplicidade. Mas a presença do regime estava em toda parte, nos slogans pintados em pedras, nos alto-falantes que ecoavam hinos patrióticos pelas aldeias e nos olhares vazios dos camponeses que paravam de trabalhar para nos observar passar, como se fôssemos uma aparição de outro mundo. Eles não acenavam, apenas olhavam, com uma expressão que eu não conseguia decifrar, uma mistura de curiosidade e resignação. O ônibus balançava suavemente na estrada de terra, e o Sr. Kim narrava a história daquela província, uma história de produtividade agrícola recorde e lealdade inabalável ao partido. Eu olhava pela janela, a câmera pesando no meu colo. Eu era fotógrafo, ou pelo menos tentava ser. Minha intenção naquela viagem era capturar algo real, uma fresta na fachada, um momento de humanidade não ensaiado. Até então, eu só tinha fotos de monumentos, de ruas vazias e de sorrisos forçados. Eu buscava a alma do lugar, mas só encontrava o seu espectro. Foi no terceiro dia da excursão rural que o mundo se desfez. Paramos em uma vila que, segundo o Sr. Kim, era um exemplo de autossuficiência e espírito comunitário. Era um aglomerado de casas simples, com telhados cinzentos e pequenas hortas. Fomos levados a um centro cultural, onde crianças com lenços vermelhos no pescoço cantaram para nós. A performance era perfeita, afinada, mas seus olhos pareciam distantes, como se estivessem recitando algo que não compreendiam. Enquanto os outros turistas aplaudiam e a Senhorita Park distribuía doces que trouxera da capital, senti uma necessidade sufocante de respirar. O ar dentro daquele salão parecia viciado em performance. Com a desculpa de que precisava usar o banheiro, deslizei para fora. Ninguém pareceu notar.
O Sr. Kim estava ocupado explicando o significado da canção e a Srta. Park estava no centro das atenções com seu saco de guloseimas. Do lado de fora, o silêncio era profundo, quebrado apenas pelo zumbido de insetos e pelo vento que soprava das colinas. A vila parecia deserta, exceto por uma mulher idosa que varria a entrada de sua casa com uma vassoura de palha. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Não houve sorriso, não houve aceno. Apenas um reconhecimento mudo de nossas existências distintas e incomunicáveis. Ela se virou e entrou, fechando a porta atrás de si. Foi então que eu vi. No topo de uma pequena colina atrás do centro cultural, havia uma árvore solitária, retorcida pelo vento, recortada contra o céu azul pálido. Era a imagem perfeita. A solidão, a resiliência, a beleza austera daquele lugar, tudo contido naquela única árvore. Era a foto que eu viera buscar. Sem pensar, apenas sentindo o impulso artístico que tantas vezes me guiara, comecei a caminhar em direção a ela. O caminho não era longo, talvez 200 metros. A grama era alta e seca, farfalhando sob meus pés. Eu me sentia estranhamente livre, fora da bolha coreografada pela primeira vez em dias. O ar parecia mais limpo ali, mais puro. Eu estava focado na árvore, ajustando mentalmente a abertura e a velocidade do obturador, imaginando o enquadramento. A adrenalina da pequena transgressão era excitante. Eu seria rápido, ninguém notaria minha ausência por mais de 5 minutos. Enquanto subia, a vila desaparecia atrás da encosta. Eu estava sozinho com o céu, a colina e a árvore. Chegando ao topo, a vista era ainda mais impressionante. Eu podia ver os campos de arroz se estendendo até o horizonte, as montanhas distantes envoltas em uma névoa azulada. A árvore era ainda mais magnífica de perto, sua casca cheia de cicatrizes, seus galhos como braços implorando ao céu. Levantei a câmera, o coração batendo um pouco mais rápido com a antecipação. Enquadrei a imagem, a árvore em primeiro plano, os campos e as montanhas ao fundo. Era perfeito. Clique. O som do obturador pareceu ecoar no silêncio, um som satisfatório, um som de missão cumprida. Sorri para mim mesmo. Abaixei a câmera e, pela primeira vez, olhei para o que estava do outro lado da colina. E foi aí que o meu mundo implodiu. O que eu não tinha visto de baixo era a continuação da paisagem. Do outro lado da colina, o terreno descia suavemente para um vale. E nesse vale não havia campos de arroz. Havia uma série de edifícios baixos, pintados em verde oliva. Havia antenas, caminhões militares estacionados em fileiras perfeitas e, o mais assustador de tudo, homens em uniforme se movendo com uma eficiência silenciosa. E entre mim e aquele vale, correndo ao longo do cume da colina, quase escondida na grama alta, havia uma cerca fina de arame farpado. Uma única linha, enferrujada e discreta. Eu a havia cruzado sem sequer perceber. O sangue gelou nas minhas veias. O ar que antes parecia puro, agora se tornou denso, impossível de inspirar. Um frio percorreu minha espinha, um frio que não tinha nada a ver com a temperatura. Era o frio do conhecimento absoluto e instantâneo de que eu havia cometido um erro catastrófico. Minha mente, antes focada na estética de uma árvore, agora era um turbilhão de pânico. As palavras da Srta. Park ecoavam em meus ouvidos. Nunca, sob nenhuma circunstância, se afastar do grupo. Eu tinha atravessado uma linha invisível, mas real, uma linha que separava a fachada da realidade, a excursão monitorada da verdadeira Coreia do Norte. O medo que senti naquele momento foi diferente de tudo que eu já havia experimentado. Não era um medo de uma ameaça física imediata, como um assalto ou um acidente. Era um medo existencial, um medo do desconhecido, do impensável. Era um medo de desaparecer. Minha primeira reação foi instintiva, recuar. Me virei lentamente, o corpo rígido, tentando fazer com que meus movimentos fossem casuais, embora meu coração estivesse martelando contra minhas costelas como um prisioneiro tentando derrubar uma porta. Eu só precisava voltar para o outro lado da colina, descer de volta para a vila, me misturar com o grupo. Talvez ninguém tivesse visto, talvez a árvore tivesse me escondido. Mas a esperança é uma coisa frágil em um lugar como aquele. Quando dei o primeiro passo para trás, ouvi um som.
Não era alto, era um clique metálico, seco, inconfundível. O som de uma trava de segurança de um fuzil sendo liberada. Gelei. Virei a cabeça devagar, muito devagar. E lá estavam eles. 2 soldados. Eles não surgiram do vale. Eles pareciam ter brotado da própria terra, a poucos metros de mim. Estavam em posição de sentido, fuzis AK-47 apontados não diretamente para mim, mas para o chão à minha frente, em uma demonstração de controle que era mais aterrorizante do que a agressão direta. Seus rostos eram jovens, quase adolescentes, mas seus olhos eram antigos, desprovidos de qualquer emoção. Eram olhos de pedra. O tempo parou. O vento parou. O zumbido dos insetos parou. A única coisa que se movia era o sangue pulsando em meus ouvidos, um ritmo frenético de puro terror. Eu não conseguia respirar. Meus pulmões pareciam ter se solidificado. Levantei as mãos lentamente, um gesto universal de rendição, a câmera balançando estupidamente no meu pescoço. Nenhuma palavra foi dita. O silêncio era a arma mais potente que eles possuíam. Um dos soldados fez um gesto com a cabeça, um movimento sutil para o lado, indicando o vale. Não era um convite, era uma ordem. Comecei a andar, as pernas tremendo tanto que eu mal conseguia me manter em pé. Eu não olhei para trás, para a árvore, para a colina que representava a minha liberdade perdida. Eu apenas olhei para as costas do soldado à minha frente, para o verde-oliva de seu uniforme, para a ponta do cano de seu fuzil. Cada passo era uma eternidade. Descemos a colina em direção à base militar. O arame farpado que eu havia cruzado com tanta inocência, agora parecendo uma fronteira intransponível entre a vida e o que quer que viesse a seguir. Minha mente corria, tentando processar o que estava acontecendo, mas o medo era uma névoa espessa que impedia qualquer pensamento racional. Espião. Era a única palavra que se formava. Eles achariam que eu era um espião. A câmera no meu pescoço, antes uma ferramenta de arte, agora era a prova da minha culpa. As fotos daquela árvore, daquela paisagem, seriam vistas como inteligência militar. Fomos conduzidos a um dos edifícios baixos. A porta se abriu para uma sala pequena, nua, com paredes de concreto cinza. Havia apenas uma mesa de metal e 2 cadeiras. A luz vinha de uma única lâmpada pendurada no teto, que lançava sombras duras e dançantes. O cheiro era de mofo e desinfetante. Um dos soldados me empurrou gentilmente, mas com firmeza, em direção a uma das cadeiras. Sentei-me. O outro soldado pegou a câmera do meu pescoço. Ele a manuseou com uma curiosidade desajeitada, como um artefato alienígena, antes de colocá-la sobre a mesa. E então eles saíram, fechando a porta de metal atrás de si. O som da tranca girando foi o som mais definitivo que eu já ouvi. Era o som de um mundo se fechando. Fiquei sozinho no silêncio absoluto. O medo paralisante que senti na colina agora se transformava em algo mais profundo, mais corrosivo. Era um pânico frio e rastejante. Olhei ao redor da sala. Não havia janelas. As paredes eram nuas, exceto por uma mancha escura em um canto que eu não queria identificar. A lâmpada zumbia, um som monótono que parecia perfurar meu cérebro. O tempo perdeu o significado. Foram minutos? Horas? Eu não sabia. Minha mente era um carrossel de horrores. Pensei nos meus pais, na minha irmã. Como eles saberiam o que aconteceu comigo? O governo do meu país seria notificado? Ou eu simplesmente desapareceria, mais uma estatística anônima nos relatórios de direitos humanos que eu lia com uma distância segura do outro lado do mundo? Pensei no Sr. Kim e na Senhorita Park. Eles teriam notado minha ausência? Estariam procurando por mim? Ou eles me denunciariam como um dissidente, um traidor da confiança deles para salvar a própria pele? A porta se abriu de repente, me fazendo pular na cadeira. Um homem mais velho entrou. Ele não usava o uniforme verde-oliva dos soldados, mas um uniforme caque, com mais insígnias no colarinho. Um oficial. Seu rosto era um mapa de rugas profundas, e seus olhos pequenos e penetrantes me avaliaram como se eu fosse um inseto sob um microscópio. Ele não disse nada, apenas se sentou na cadeira à minha frente, do outro lado da mesa. Ele pegou minha câmera, ligou-a,
A pequena tela se iluminou e ele começou a passar pelas fotos, uma por uma. Seu rosto permaneceu impassível. Vi as imagens passarem. Os monumentos de Pyongyang, as ruas vazias, os sorrisos forçados dos meus companheiros de viagem, as crianças cantando, a mulher varrendo. E então, a última foto. A árvore, a colina, a paisagem que, sem que eu soubesse, continha um segredo militar. Ele parou na foto da árvore, olhou para ela por um longo tempo. Depois, levantou os olhos para mim. O silêncio na sala era tão pesado que eu sentia que podia tocá-lo. Eu precisava dizer alguma coisa, qualquer coisa para quebrar aquela tensão insuportável. "Tourist", eu disse, a voz saindo como um rangido, fraca e patética. "Just a tourist. Photo. Beautiful tree." Minhas mãos tremiam sobre a mesa. Apontei para a câmera, depois para mim mesmo. "Tourist." O oficial não reagiu. Ele apenas continuou a me encarar. Então, ele falou. A voz era grave, gutural. As palavras eram em coreano, duras e incompreensíveis. Ele falou por talvez 1 minuto, sem mudar sua expressão. Eu não entendia uma única palavra, mas o tom era claro. Era uma acusação. Quando ele terminou, o silêncio voltou, ainda mais opressor. Eu estava à deriva em um oceano de incompreensão e medo. O que ele queria que eu dissesse? Como eu poderia me defender contra acusações que eu nem entendia? O desespero começou a tomar conta de mim. Senti uma vontade avassaladora de chorar, de gritar, mas o medo era tão grande que secou minhas lágrimas e prendeu o grito na minha garganta. A porta se abriu novamente. Desta vez era a senhorita Park. Seu rosto, normalmente composto em um sorriso profissional, estava pálido. Os olhos, que antes nunca sorriam, agora estavam arregalados de um pânico que ela mal conseguia conter. Ela não olhou para mim. Olhou para o oficial, fez uma reverência profunda, quase tocando o chão com a testa, e começou a falar rapidamente em coreano, a voz cheia de súplica e urgência. A conversa entre eles foi longa e tensa. A senhorita Park gesticulava, apontava para mim, depois para a câmera. O oficial a interrompia com frases curtas e cortantes. Eu era um espectador mudo do meu próprio destino sendo debatido em uma língua que eu não compreendia. Cada inflexão, cada pausa era uma tortura. Eles estavam decidindo se eu era um tolo ou um espião. Se eu voltaria para o ônibus ou seria enviado para um campo de trabalho. Em um determinado momento, o oficial pegou a câmera e a entregou à senhorita Park. Ele disse algo e ela olhou as fotos. Quando chegou na foto da árvore, ela suspirou, um som quase inaudível, e seus ombros caíram ligeiramente. Ela mostrou a foto ao oficial e explicou algo, apontando para a árvore e depois para a paisagem. Parecia que ela estava argumentando que era apenas uma foto de paisagem, um erro ingênuo. O oficial ouviu, o rosto ainda uma máscara de pedra. Depois de uma eternidade, ele acenou com a cabeça. Uma vez, um único e breve aceno. Ele se levantou, disse algo para a senhorita Park em um tom final e saiu da sala sem me lançar um segundo olhar. A senhorita Park permaneceu de pé por um momento, a cabeça baixa, como se estivesse se recuperando de um choque. Então, ela se virou para mim. O sorriso profissional estava de volta, mas era frágil, rachado. "Você é muito, muito sortudo", ela disse em seu inglês perfeito, mas a voz tremia. "Você causou um problema muito sério, um problema muito, muito sério." Ela pegou a câmera da mesa. "Isso será confiscado." Ela olhou nos meus olhos e pela primeira vez vi algo além da fachada. Vi medo. Medo por mim e talvez medo por ela mesma. "Vamos, o grupo está esperando." Levantei-me, as pernas ainda fracas. Ela me guiou para fora da sala, pelo corredor, para a luz do dia que eu pensava que nunca mais veria. O ar fresco encheu meus pulmões e foi a melhor sensação que eu já tive na vida. Os 2 soldados que me prenderam estavam do lado de fora. Eles não me olharam. Eram como estátuas. A caminhada de volta pela colina foi um borrão. Eu não olhei para a árvore. Não conseguia. Ela não era mais um símbolo de beleza, mas um monumento ao meu erro, à minha estupidez. A linha de arame farpado estava lá, um sorriso enferrujado na grama. Ao cruzá-la de volta, senti como se estivesse renascendo.
O ônibus estava esperando. O motor estava ligado. As cortinas estavam fechadas. Quando entrei, um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Ninguém me olhou. Seus rostos estavam tensos, assustados. O Sr. Kim estava no corredor, o rosto cinzento. Ele não disse nada, apenas indicou meu assento com um gesto brusco. Sentei-me. A senhorita Park entrou logo depois, sentou-se na frente e pegou o microfone. Pedimos desculpas pelo atraso, ela disse, a voz controlada, mas sem o tom alegre de antes. Tivemos um pequeno problema administrativo. Continuaremos nossa viagem agora. O ônibus começou a se mover, deixando a vila para trás. Eu olhei pela janela. A mulher idosa estava novamente do lado de fora de sua casa, varrendo. Desta vez, ela levantou a cabeça e olhou diretamente para mim. E por um breve segundo, eu vi algo em seus olhos. Não era curiosidade nem resignação. Era pena. Ninguém falou comigo pelo resto do dia. Eu era um pária, um fantasma no meio do grupo. Eu havia quebrado a regra mais importante. Eu havia rasgado a cortina e visto o que havia por trás. E ao fazer isso, eu havia colocado todos em perigo, ou pelo menos na desconfortável posição de testemunhas de algo que deveria permanecer invisível. A coreografia havia sido interrompida e a culpa era minha. Naquela noite no hotel, eu não consegui dormir. Deitei na cama, olhando para o teto, revivendo cada segundo daquele dia. O silêncio da sala de interrogatório, os olhos do oficial, a voz suplicante da senhorita Park. O medo. O medo. Era uma presença física no quarto, uma sombra escura que se sentava no meu peito, dificultando minha respiração. Não era mais um medo paralisante, mas uma ansiedade paralisante e vibrante. Uma cicatriz que eu sabia que nunca desapareceria. A viagem continuou, mas para mim ela havia acabado naquele momento na colina. Os dias seguintes foram uma sucessão de movimentos mecânicos. Eu comia, dormia, entrava e saía do ônibus. Eu sorria quando era esperado que sorrisse, aplaudia quando era esperado que aplaudisse. Mas eu não estava mais lá. Parte de mim havia ficado para trás, naquela sala de concreto cinza. A câmera se foi para sempre e, com ela, a única prova visual do meu erro. Mas a imagem estava gravada na minha mente com uma clareza terrível. A árvore, o vale, os soldados, a cerca de arame farpado. Uma imagem que valeu mais do que 1000 palavras. Uma imagem que me ensinou mais sobre a natureza do poder, do controle e do medo do que qualquer livro ou documentário. Ao cruzar a fronteira de volta para a China, senti um alívio tão profundo que quase me ajoelhei e beijei o chão. O barulho, as cores, a desordem da vida normal nunca me pareceram tão preciosos. Mas a sensação de liberdade era agridoce. Eu sabia que havia deixado para trás um país inteiro de pessoas que não podiam cruzar aquela fronteira. Pessoas para quem a cerca de arame fartado não era um obstáculo acidental, mas o limite de seu universo. A experiência não me transformou em um herói ou em um ativista. Ela me transformou em alguém mais quieto, mais observador. Ela me ensinou sobre o peso das fronteiras, visíveis e invisíveis, e me deixou com uma pergunta que ainda me assombra nas noites silenciosas. O que teria acontecido se a foto não fosse de uma árvore? O que teria acontecido se o oficial não tivesse feito aquele único e breve aceno de cabeça? Eu nunca terei as respostas, e talvez seja melhor assim. A única coisa que sei é que, às vezes, a busca pela imagem perfeita pode te levar a um lugar onde você se torna parte da paisagem. Um lugar onde a única foto que importa é aquela que nunca será tirada, a foto da sua própria sobrevivência. O medo paralisante se foi, mas seu eco permanece. É um lembrete constante da fragilidade da liberdade e do preço terrível da curiosidade quando se vagueia perto das bordas do mundo.